Olá, alunos, tudo bom? Vamos começar, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa primeira aula sobre higiene e profilaxia, tá? Então, essa primeira aula vai ser uma aula mais introdutória, né? Para a gente ter alguns conceitos em mente, tá? Para a gente poder começar essa disciplina com o pé direito, tá? Então, a princípio, certo? Deixa eu passar aqui. Eu vou conceituar para vocês o que é higiene, tá? Então, higiene nada mais é do que um conjunto de hábitos que se deve ter para conseguir o bem-estar e a saúde, né? São ações desenvolvidas tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, tá? E também pode ser entendida como uma limpeza corporal, como um asseio. Outra definição aqui que eu trouxe para vocês é um conjunto de regras e técnicas referentes à preservação da saúde e prevenção de doenças no organismo do ser humano, através de limpeza, através de desinfecção, de conservação de instrumentos, espaços e também de objetos. Ela pode ser entendida como limpeza corporal ou asseio. Então, como vocês já viram em história, teve uma pessoinha chamada Florence Nightingale, né, precursora da enfermagem moderna, que ela trouxe bem esses preceitos de higiene para caminharem junto com a enfermagem, né? Florence, quando ela chegou lá na Crimeia, na Guerra da Crimeia, que ela chegou lá nos hospitais escutarem na Turquia, ela se deparou com hospitais quilométricos, lotados de soldados, né? E esses soldados, a taxa de mortalidade altíssima, e dessa taxa de mortalidade de 44%, grande maioria desses soldados, eles morriam não por ferimentos de guerra, não por pernas amputadas, perfurações por arma de fogo, não morriam por isso. Eles morriam por baixas condições de higiene, ou seja, qualidade de higiene não existia, era algo muito precário, certo? Então eles morriam por cólera, por doenças trazidas devido às más condições ambientais. Então, o que foi que Florence fez? Ela implantou a teoria ambientalista, que ela desenvolveu um pouco mais à frente, mas começou com esses preceitos, né? Ou seja, um ambiente saudável, um ambiente limpo, né? Condições de higiene vão afetar diretamente na qualidade de vida do nosso paciente. Tá? Então, se eu tenho boas condições, se eu forneço água potável, se eu dou banho diariamente nesse meu paciente, se eu troco os curativos diariamente desse paciente por curativos limpos e secos, então eu vou ter uma qualidade significativa, né, na saúde desse meu paciente, certo? Então, vamos adiante. Então, para quê? Quais são as utilidades da higiene, né? Ela vai servir para preservar e promover saúde por meio de medidas tanto pessoais quanto coletivas, certo? Desenvolvendo hábitos saudáveis quanto à limpeza, quanto à habitação, alimentação, prática desportiva, trabalho, lazer, postura e também de exercícios. E ela vem também desenvolvendo no indivíduo a atitude correta em relação às suas responsabilidades na conservação da sua própria saúde, na conservação da saúde da sua família e da comunidade em que vive, certo? Então, a gente, enquanto enfermagem, devemos trabalhar nessa questão educativa, né? A questão da educação em saúde, para que a gente possa desenvolver no nosso paciente esses hábitos saudáveis, né? Em relação à limpeza, a gente deixar bem implantado na cabeça do paciente que a limpeza, o asseio corporal, ele é importante, para que a gente desenvolva, né, para que ele possa desenvolver condições favoráveis de saúde, né, a questão da limpeza também, da habitação, esses hábitos de higiene na sua casa, questão de higiene também alimentar, né, a gente sabe que diversas gastroenterites, doenças do sistema digestório mesmo, elas podem ser disseminadas através de baixas condições de higiene. Então, se a gente percebe que aquilo é recorrente, por exemplo, numa família, onde a gente vai trabalhar na estratégia de saúde da família, se a gente nota que existem diversas
doenças que vêm justamente ali por causa dessas baixas condições, o que é que a gente vai fazer? A gente vai educar esse paciente, né, para que ele adquira alguns meios, algumas práticas de higiene, certo? Obviamente que a gente vai respeitar as condições socioeconômicas desse paciente também, né? A gente tem que usar aí de quê, pessoal? A gente vai usar da questão humanística da coisa, não visão holística. A gente vai olhar com um olhar humanizado para esse paciente, né? Porque a gente sabe que ninguém tem condições iguais, né? Então, dentro das condições daquele paciente, a gente vai traçar uma estratégia que vai se adequar a ele, tá bem? Vamos passar. Então, existem diversos tipos de higiene. Existe a higiene pessoal, né, que é aquela que eu vou fazer por mim. Existe a higiene mental, ambiental, a higiene do trabalho, a higiene alimentar, doméstica, hospitalar e do paciente hospitalizado, né? E eu já deixo bem claro para vocês que essa higiene do paciente hospitalizado, ela fica de incumbência da enfermagem. Tá? Então, a enfermagem ela é responsável por prestar cuidados de ordem higiênica ao paciente, certo? Então, vai ser uma higiene completa. Tá? E aí, né, passando para a higiene individual, vão ser um conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos da nossa saúde, que viram normas de vida em caráter individual. Certo? Historicamente, os banhos eram indicados apenas caso o paciente estivesse muito doente ou não havia saneamento básico e o mau cheiro era bem amenizado por perfumes, tá? Então, esses hábitos de higiene, eles são hábitos que a gente vem construindo, né, ao passar dos anos, né? Começa ali desde pequenininho, a mãe vai dando banho na criança, depois ela vai desenvolvendo esses métodos de higiene pessoal, certo? Individual, que ela mesma vai fazer por ela. Então, a gente vê aí também que, historicamente, os banhos eles eram realmente indicados apenas caso estivesse muito doente. Acreditava-se que as doenças eram castigos, né? E desses castigos, demônios se apossavam do corpo, é isso que eles acreditavam, né? Então, para afugentar, tirar essas doenças, eram dados alguns banhos, né? Faziam sangrias e outras técnicas também. Mas os banhos eram realmente em casos de doença, né? Então, vê aí que a galera não era muito limpa. A questão do saneamento básico também é algo mais moderno, né? Algo bem assim, moderno mesmo, né? Bem antigamente, o esgoto, os dejetos, eles corriam a céu aberto, certo? Então não era algo muito agradável, né? Existia mau cheiro tanto das pessoas que não gostavam de tomar banho, quanto o mau cheiro no ambiente, né? Porque não havia essa questão do esgotamento sanitário, né? Então eram dejetos, até a questão da fossa mesmo, da fossa séptica, ela é algo mais moderno. Antigamente era bem ao ar livre mesmo, não tinham essas questões de higiene tão presentes, tá? E aí, dentro da higiene individual, a gente vai ter o banho, tá? O banho, ele vai servir para a gente retirar da pele humana sujeira, sujidade, pelo, suor, certo? Porque na nossa pele a gente tem milhões de glândulas sudoríparas, né? Que são as glândulas produtoras de suor, que vão produzir substâncias parecidas com o sebo. É uma substância meio que gordurosa. Então, sem a devida limpeza dessa pele, vai surgir um grande acúmulo, né, gradativo dessas substâncias. Então, vai surgindo e vão sendo criando camadas que vão se somar às sujeiras do ambiente exterior, tá? E aí o banho ele faz bem para quem toma e também para as pessoas que convivem, né, com ela. Porque a gente sabe que se a gente não tomar aquele banhozinho diário, vai acumular sujidade, o mau cheiro também, ele vai começar a surgir, certo? Então, não só vai fazer mal a mim, mas também para as pessoas que convivem comigo. E aí, essa falta de banho, ela pode gerar tanto assaduras, quanto mau cheiro, né? O odor, micoses, né? Pelo acúmulo ali de sebo e de micro-organismos, corrimentos vaginais, né? Sarna, piolho e até mesmo infecções urinárias.
principalmente na população feminina, que anatomicamente, né, vai ter ali uma região íntima aberta, mais suscetível a infecções, né? Sem falar que a uretra feminina ela é bem mais curta do que a do homem. Então, para as bactérias, né, para esses micro-organismos ascenderem para a bexiga, vai ser algo muito mais rápido do que no homem, certo? Então, a gente deve se atentar a isso também. Sem falar também na questão da higiene no período menstrual da mulher, né? A gente falar sobre a questão da troca dos absorventes, agora que foi aprovado, né? Voltaram atrás desse projeto de lei que vai distribuir tampões, absorventes gratuitos, né? Para que essas mulheres elas venham a trocar, né? Esse absorvente de forma correta, usar da forma correta, tá trocando ele ali entre 4 a 6 horas no máximo, né? Não passar mais tempo do que isso, para não aumentar o risco de infecções, certo? Então aqui algumas demonstrando, não sei se está aparecendo meu cursor, mas aqui demonstrando algumas micoses, algumas enfermidades da pele que podem vir a surgir sem a falta desse banho, com a falta desse banho, perdão. E aí nos banhos a gente vai ter 4 tipos, certo? A gente vai ter um banho de aspersão, que vai ser aquele famoso banho de chuveiro, tá? Então quando a gente vai diariamente tomar aquele banhozinho de chuveiro, a gente está tomando um banho de aspersão. O banho de imersão, ele vai ser o banho de banheira, tá? Então quando a gente imerge, a gente entra em algum recipiente que contenha água, a gente está tomando aquele banho de imersão. Então, se eu vou tomar um banho de banheira, é um banhozinho de imersão. Eu estou entrando nessa água. O banho de ablução vai ser aquele banhozinho jogando pequenas porções de água sobre o corpo. Então, é aquele famoso banho que a gente chama aqui, né, regionalmente, banho de cuia. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma porçãozinha de água e vai jogando sobre o corpo e vai fazendo o asseio. E por último é o banho no leito, que é aquele banho que vai ser utilizado para pacientes acamados ou em repouso absoluto, que eles estão restritos ao leito e eles não podem se movimentar, eles não podem sair do leito para tomar banho. Então vem uma pessoa de caráter auxiliar para dar o banho naquele paciente. Lembrando que a gente não pode jogar grandes quantidades de água sobre o paciente, vai ser aquele banho dado com buchinhas, compressas, né, sendo feito por partes. Ainda dentro da higiene individual, a gente deve ter cuidados com as unhas, delas sempre estarem limpas, tá? Porque a falta de cuidados com as unhas, ela pode gerar verminose e doenças intestinais. Às vezes a gente não sabe a causa, a gente fica tendo infecções intestinais recorrentes, doenças intestinais recorrentes, e a gente termina esquecendo a causa, mas às vezes vem daquela mãozinha que a gente põe na boca, vai roer um esmalte, vai roer uma unha, porque eu nunca vi ninguém lavando ou higienizando as mãos para roer, né? Peraí, vou roer minha unha, vou aqui passar um álcool, dar uma lavada. Não, isso não existe, né? Então vai com a unha suja, a mão suja dentro da boca e aí pode causar verminose e doenças do trato gastrointestinal. Certo? Então é interessante que a gente higienize as nossas mãos antes de manusear alimentos, e após tratamento de feridas, administração e manipulação de medicamentos, tocar em pessoas doentes ou feridas, manusear lentes de contatos, por exemplo, certo? A gente tem que ter esse cuidado apurado com as nossas mãos, né? Na aula de higienização das mãos eu falo sobre isso, que as nossas mãos elas representam o maior vetor de infecção. A gente transmite muita infecção apenas pelo contato mão a mão, certo? Então a gente precisa ter bem esse cuidado, tá? Peraí. Pessoa aqui me interrompendo, voltei. Ainda dentro da higiene individual, é interessante da vestimenta, a gente sempre utilizar vestimentas limpas, vestimentas confortáveis, folgadas, principalmente a população feminina, tá? Não utilizar roupas íntimas repetidamente, sem lavá-las previamente, tá? Então, utilizar aquela roupa íntima, lava, para depois reutilizar. Certo? O uso inadequado de vestuário e sua não correta higienização podem causar de corrimentos vaginais até infecções urinárias e mau cheiro,
certo? Então a gente vê aí, por exemplo, se eu não faço uma higienização correta das minhas peças íntimas, vai começar a produzir um odor, né? A gente utilizar também, mulheres gostam muito daquelas calças apertadas, mas é interessante que a gente utilize também roupas mais folgadas, ou mulheres que possuem, por exemplo, um fardamento, aquele fardamento que é uma roupa mais apertada, à noite, né, o período da dormida, que ela possa vir a tirar essa peça íntima para dormir, para que haja o que? Uma circulação de ar ali naquela região íntima, para não ter o acúmulo de fungos, né, e causar aí, por exemplo, uma candidíase. Né? Aí mostra também o rapaz com o suor, né? Aí na região da axila. E é interessante que a gente faça a higienização correta dessa camisa para que não venha a se juntar suor, produção de sebo e aí causar aquele mau odor característico, né, do CC. Cuidados também na higiene individual é a higiene bucal, certo? Então, a ausência desses cuidados com a boca do paciente, ele vai causar litose, vai causar cáries, tártaro, placa, problemas na gengiva e também questão de sensibilidade dentária, certo? Então, pessoal, quando a gente estiver prestando cuidados ao nosso paciente, a gente tem de lembrar também, além da higiene corporal, a higiene bucal, certo? Então, essa higiene bucal, ela também vai ficar sob nossa responsabilidade. Então, eu vou dar um banho no leite do meu paciente, eu vou providenciar também o material para fazer essa higiene bucal, certo? Vou providenciar uma escova de dente, se o paciente ele tiver consciente e orientado e ele conseguir higienizar, certo? A boca dele a gente vai levar, caso seja um paciente sedado, né, que não esteja com consciência, a gente vai providenciar abaixadores de língua, gaze, enxaguantes bucais, para que a gente consiga fazer a higienização de toda a cavidade oral, certo? Passando pela parte interna da boca, pelos dentes, gengiva, língua, palato, deixar a cavidade oral toda higienizada, né? Para não, por exemplo, ter o surgimento de uma cárie, o paciente está lá entubado, por exemplo, certo? Surge uma cárie, a gente não faz a higiene oral, a gente sabe que um paciente entubado ele tende a acumular secreções e se a gente não fizer a higiene oral desse paciente, essa cárie ela pode evoluir, certo? Para uma infecção mais grave, tá? Então a gente tem que manter também esse cuidado com o paciente. A higiene coletiva, certo? Ela vai ser dada mais do que a soma de todos os indivíduos higienizados, certo? Então, por exemplo, eu vou lotar uma sala de aula cheia de pessoas e essas pessoas estão devidamente higienizadas, né? Tomam banho, fazem um asseio bucal, tudo mais, certo? Então, pessoal, a higiene coletiva ela é mais do que isso, né? É necessário que esses locais frequentados pela coletividade estejam mais do que limpos, certo? Os alimentos estejam também corretamente manipulados e conservados para que os mesmos agentes que afetem a casa, o corpo e os alimentos de cada um não venham se propagar nesses locais. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei as pessoas na minha sala. Então, para eu ter uma higiene coletiva, eu preciso de quê? Eu preciso do meu ambiente limpo, né? Preciso de piso, paredes, tetos limpos. Eu preciso de ventilação, certo? Então, se eu não consigo ter ambiente, pelo menos um ar condicionado que venha a fazer a troca desse ar, certo? E a limpeza correta dos filtros. Vou precisar de carteiras limpas. Se o pessoal for se alimentar, eu preciso de alimentos bem manipulados, certo? Então, eu preciso mais do que as pessoas, por exemplo, tomadas banho. Né? Então, eu preciso de algo a mais, certo? Então, a higiene coletiva, ela é um pouco mais ampla. Não é só diversas pessoas higienizadas. A gente precisa de algo a mais. A gente precisa de um ambiente, de uma alimentação, né? Tudo bem manipulado e tudo muito bem higienizado. E aí deve se permitir, como eu já falei, uma boa circulação de ar, uso de materiais adequados de higiene e de limpeza, especialmente desinfetantes. Atenção especial para as escolas e hospitais como locais de alta concentração de agentes infecciosos. Tá? Então, principalmente em escolas e hospitais, esse cuidado, essa atenção, ela vai ser redobrada, tá? Com os pacientes. E aí, né, a higiene mental, ela vai se dar através de
pensamentos positivos, da gente manter bons hábitos, né, também para tirar aquele estresse, né, para que a gente haja melhor, para que a gente tenha mais saúde, porque quando a gente está submetido por estresse, por exemplo, isso vai começar a ser afetado, né? A saúde mental da gente ela vai começar a ser afetada. Então a gente precisa ter a memória mais aguçada, os sentidos ficarem mais apurados, né? A gente desfazer essa tensão mental e os nossos órgãos, como por exemplo o estômago, o fígado e o coração, eles passam a funcionar melhor. A gente sabe que quando a gente está lidando com estresses, né, às vezes o corpo da gente ele começa a mostrar sinais, né, sinais ali de que algo não está bem, que a gente precisa parar. Então a gente manter hábitos saudáveis, momentos de lazer, momentos de diversão, de descontração, né? Porque a vida ela não se resume só a estudo e trabalho. Isso é de extrema importância para que a mente da gente ela dê também um stop, dê uma parada, tá? Porque se a gente ficar em níveis elevados de trabalho e tudo mais, vai ter uma hora que o corpo da gente vai bugar. Não é isso que a gente quer. Tá? Então a higiene mental ela também vai fazer parte da higiene individual. E aí, pessoal, aqui é uma breve relação entre higiene e profilaxia, certo? Explicando para vocês bem superficialmente o que seria profilaxia, profilaxia vão ser práticas de prevenção, certo? Então, seriam práticas para prevenir comorbidades, doenças causadas pela falta de higiene, certo? Então, os padrões de higiene e profilaxia estão relacionados com o surgimento de doenças infecto-contagiosas, tanto individuais quanto coletivas, certo? E para que a gente venha diminuir essas doenças, a gente vai utilizar padrões, a gente vai implantar práticas de higiene para que essas doenças elas sejam cessadas. As práticas de higiene desempenham um papel fundamental nas ações de saúde e os profissionais eles devem estar devidamente preparados para prestar também uma assistência de ordem higiênica. A equipe de enfermagem ela está mais próxima ao paciente, certo? E ela tem extrema importância nas ações de higiene. Tá? Então, a gente, enquanto enfermagem, certo? A gente está ali bem em contato, no contato mais próximo ao paciente, a gente que vai prestar essa assistência de ordem higiênica para o paciente, tá? Então, a gente deve estar preparado para tudo. E outros conceitos importantes, né, que eu trago para vocês é a questão de asepsia, antisepsia, certo? Que a gente vai utilizar aí durante todo o nosso curso. Né? Asepsia são um conjunto de medidas utilizadas para impedir que objetos são conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos, certo? Num ambiente que logicamente não os tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de qualquer tipo de infecção. Já a antisepsia é um conjunto de medidas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los. Para tal fim, utilizamos antissépticos ou desinfetantes, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer a asepsia aqui desse copo. Esse copo ele não deve ter agentes infecciosos, certo? Quando a gente faz a asepsia, a gente está tirando ali ou impedindo que micro-organismos venham se penetrar, certo? Já na antisepsia, eu venho remover de um ambiente, certo? Ou inibir o crescimento. Por exemplo, eu vou fazer uma punção venosa aqui na minha mão, certo? Eu sei que na minha pele existem diversos tipos de micro-organismos. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma antisepsia, ou seja, eu vou inibir o crescimento daqueles micro-organismos ou tentar removê-los, mesmo que parcialmente, certo? Para eu poder fazer o quê? Minha punção e não ter ali uma infecção. Tá? Existe também a degermação, que vai ser a diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão, que geralmente ela está aí associada à degermação cirúrgica, quando a gente vai utilizar aquela escovinha cirúrgica com clorexidina ou com PVPI.
Desinfecção, que vai ser o processo pelo qual vão se destruir os germes patogênicos ou vai se inativar, né, inibir o seu desenvolvimento. E a esterilização, né? Na esterilização, a gente vai destruir todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agente físico ou químico, né? Pode ser esterilização química ou esterilização física, onde a gente vai colocar o material na autoclave, né? Onde vai se atingir altos índices de temperatura, elevados índices de temperatura e vai matar ali todos os agentes infecciosos, certo? E para a gente fazer essa degermação, essa desinfecção, a gente vai utilizar algumas soluções, que podem ser bactericidas, onde elas vão causar a morte das bactérias, ou bacteriostáticas, onde elas vão inibir o crescimento dessas bactérias. E dentre essas soluções, as mais utilizadas vão ser o álcool, certo? Por ter rápida ação, um amplo espectro, ou seja, ela consegue disseminar diversos tipos de micro-organismos e ele vai funcionar contra vírus e bactérias, né? Mas as bactérias não esporicidas. A concentração geralmente a gente usa a 70% ou 90%, e aí a gente vai utilizar para uma preparação de pele, para uma higienização das mãos, para uma asepsia, certo? Então ele é muito utilizado. Outro também muito utilizado vai ser o PVPI. Ele vai ser indicado para limpeza de ferimento, realização de curativos, porque ele tem um potente efeito contra bactérias, fungos e vírus, certo? E também vai ter a clorexidina. A vai ser uma solução aquosa que vai causar a morte dos micro-organismos através do rompimento da parede celular, certo? Então, a gente sabe que o micro-organismo ele tem lá toda a sua estrutura e a clorexidina ela é capaz de romper essa parede celular. Ela vai ser muito utilizada na antisepsia da pele e em soluções de higiene oral. Essa antisepsia da pele que a gente utiliza principalmente em ambiente cirúrgico, né? A gente, para fazer antisepsia da pele, na cirurgia a gente usa clorexidina, porque ele tem um amplo espectro, né? Ele consegue realmente exterminar essas bactérias por ser um agente bactericida, certo? Então a gente utiliza muito a clorexidina até mesmo para curativos, né? Por ter esse amplo espectro, a gente utiliza também para fazer realização de curativos, né? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Foi uma breve introdução sobre higiene e profilaxia. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima. Cheiro!